Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos das cartas ciganas, as cartas do tarô cigano, seus significados, suas compreensões, né, suas energias. Vamos começar então a nossa aula com a carta número 7, a carta da cobra, a carta que gera muitas dúvidas aí, né? É uma carta que carrega um pouquinho de crenças também. Então, a carta da cobra, olha que interessante, olhem qual é a energia dela, né? Ela traz a energia da vitalidade, tá? Vamos entender um pouquinho por que isso, né? Geralmente, a carta da cobra, ela é conhecida como a carta das traições, tá? A carta dos cuidados que o consulente precisa ter com as pessoas que estão ao seu redor, né? Esse significado realmente existe na carta da cobra, tá? Em algumas vezes, em alguns momentos, quando ela se apresenta no jogo, ela pode sim vir falando de falsas amizades, pode vir falando também de traições e relacionamentos, tá? Mas ela não é só isso. Existe uma outra parte aí da carta da cobra que vale muito a pena a gente se aprofundar. Eu diria para vocês que ela é uma carta que ela tem uma dualidade. Ela tanto é positiva quanto negativa, tá? O negativo dela é justamente essa questão das traições, né? Dos cuidados aí que o consulente precisa ter. E ela tem uma parte positiva que é bem grande, tá? Em algumas culturas, principalmente aí nas culturas xamânicas, a cobra fala de vida, fala de transformação, fala de renascimento, tá? É uma carta que fala da saúde também, da boa saúde, da recuperação, né? Por isso que ela traz essa energia da vitalidade. E para os terapeutas aí de plantão, os reikianos, né? São muitos os reikianos aí nos nossos cursos. Ela traz também essa questão da vitalidade, porque ela é a carta que representa o chakra básico, tá? Chakra básico, né? E aí dentro dos nossos estudos mais aprofundados, ela pode falar da Kundalini também. E ela é uma carta feminina. Lembram, né, que nós lá na carta do cavaleiro falamos da energia Yang e da energia Yin, né? Então a carta da cobra, ela traz essa energia Yin, a energia feminina. Então, além de estar ligada ao chakra básico, às realizações, as nossas realizações e, por consequência, a vitalidade que é necessário para que a gente conquiste as nossas realizações, ela fala também de questões ligadas ao feminino, tá? Questões que envolvem aí os órgãos reprodutores femininos, tá? Então, ela é uma carta muito utilizada, por exemplo, nos trabalhos ligados ao sagrado feminino, tá? É uma carta que sai muito para jogos para mulheres que precisam melhorar a sua autoestima, precisam cuidar um pouquinho da sua sexualidade, tá? Então, ela é uma carta que fala também da sexualidade no modo geral, né? Geralmente trazendo aí a lembrança, né, para o consulente da importância dele estar em equilíbrio com a sua própria sexualidade, né? A sexualidade está voltada para a autoestima, a como aquela pessoa se relaciona com ela mesma, tá? Então vejam que a carta da cobra, ela pode ser extremamente profunda e trazer muitas informações quando nós nos permitirmos, né, ir além dessa visão do lado negativo dela, que fala das traições, tá? Não é só isso, é muito mais, né? Então, é uma cobra que traz, ela tá representada aqui com uma cor meio alaranjada, né? Porque realmente ela tá ligada a essa vitalidade, a criação, a energia yin da criação, tá? Então, tem muitas simbologias aqui, né? Tanto as cores das cartas quanto a sua própria energia se conectam aí com o nosso inconsciente, despertando em nós esse outro lado, esse lado mais profundo aí, tá bom? Agora, continuando aí com a carta do caixão. Bom, essa carta ela já é uma carta aí bem conhecida, né? Ela é conhecida e ela é temida por algumas pessoas, né? Lembra que eu falei para vocês que as cartas são arquétipos, né? São arcanos, arquétipos que se conectam ao nosso inconsciente. E todas elas falam com a gente.
falei também lá no início do nosso curso que o baralho cigano, ele é mestre no autoconhecimento, né? E aí, olhando para as cartas já nos seus significados, a gente já pode começar a trabalhar um pouquinho o nosso inconsciente, saber o que tem lá dentro, dentro daquele baúzinho, né, de coisas que são ligadas aos nossos medos e às nossas crenças. E a carta do caixão é uma carta que representa muito o medo da maioria das pessoas, viu? Temos alunos, temos pessoas que têm extrema dificuldade em ler esta carta quando ela sai no jogo. Algumas pessoas chegam a falar assim, alguns alunos, né? Nani, não sei o que está acontecendo. Cada vez que a carta do caixão sai no jogo, eu travo totalmente. Eu não consigo falar. Eu não consigo trazer para o consulente essa informação. Bom, aí a gente precisa entender o que esse arquétipo está querendo nos trazer. Como que ele está se conectando? O que tem dentro de mim que está desencadeando aí algumas sensações não muito boas que fazem com que eu trave na hora de fazer a minha leitura, tá? Então, a dica para vocês já começarem a utilizar o baralho cigano como autoconhecimento, toda carta que gerar um desconforto, toda carta que você não conseguir ler, você precisa meditar com ela, você precisa trabalhar essa carta voltada para você e entender que crenças você tem em relação à energia daquela carta, para você entender como começar a trabalhar o seu inconsciente, como começar a trabalhar o autoconhecimento e trazendo cura e entendimentos para a sua vida, tá? Então, a carta do caixão, ela traz muitos sentimentos aí, um pouco negativo para as pessoas. Ela traz um medo, porque ela está ligada à morte, né? E a morte, esse processo todo da morte, do desencarne, tanto o nosso quanto das pessoas próximas, né? Enfim, ela é um problema, sempre foi, né? Temos medo da morte. A morte nos traz medo, né? Mas essa a gente precisa entender que a gente precisa também, para poder ultrapassar essa barreira que a carta do caixão nos traz, nós temos que ultrapassar também essa questão do medo, tá? Quando a gente fala de morte, né, nós estamos falando de passar para uma nova etapa, digamos assim, a nível da nossa alma, né? Passar para uma nova etapa, começar uma nova jornada, encerrar um ciclo e iniciar o outro. Então é justamente sobre isso que a carta do caixão fala para nós. A energia principal dessa carta é o renascimento. Algo precisa morrer para que o novo nasça, tá? Isso é praticamente uma lei universal aí, né? Para que um ciclo se encerre na minha vida, aliás, para que um ciclo comece na minha vida, aquele antigo precisa deixar de existir, tá? Então, essa é a morte que o caixão traz. Ela pode trazer a morte física de fato? Pode. Mas a gente precisa compreender o seguinte, não é do interesse da espiritualidade, né? Que o ser humano saiba exatamente o momento do seu desencarne, o momento da sua morte e o momento da morte dos seus parentes, conhecidos e amigos, né? Porque como isso ainda é um problema, como nós ainda nos relacionamos de uma forma um pouco limitada com esse processo da morte, é um problema, né? Saber disso, isso pode gerar muitos conflitos, tá? Então, vou dizer para vocês assim que nesses 12 anos trabalhando com baralho cigano, foram pouquíssimas vezes em que a carta do caixão apareceu trazendo a morte física, tá? Na maioria das vezes, 99% das vezes, vamos dizer assim, ela vem falando dos ciclos que o consulente precisa encerrar. Vem falando que o consulente está num momento de encerrar seus ciclos de fato. E a carta do caixão, quando ela vem, ela fala dos rompimentos de verdade. Rompimentos em sociedades, rompimentos definitivos, né? Em relacionamentos, rompimentos definitivos na forma de vida daquela pessoa, como se ela fizesse uma transformação total, 360 graus de transformação na vida dela, tá?
Então, esse renascimento que a carta do caixão traz é muito profundo. A pessoa está no momento de encerrar ciclos na sua vida. E aí podem vir outras cartas juntas, como a carta da árvore, falando dos apegos, né? Então, as cartas, elas se combinam, elas se juntam na mesma energia, numa energia aí, para que cada uma possa trazer o seu complemento de acordo com aquilo que está acontecendo, tá? Então, a gente precisa começar a trabalhar os nossos medos em relação a algumas cartas. Então, se você é uma pessoa que tem medo da carta do caixão, começa a pensar e a refletir qual é a sua visão sobre a morte, tá? É isso que o caixão está chamando a atenção, não só sobre a morte, né? Mas como você lida com os ciclos que precisam acabar na sua vida. Se você tem dificuldade em encerrar os seus ciclos, você com certeza vai ter dificuldade em trabalhar com a carta do caixão. Então é aí, é através desses pequenos momentos aí de conexão que o baralho cigano conversa com a gente, tá? Então ele não conversa só com o consulente, ele capta as informações a nível energético do nosso consulente, mas ele precisa buscar as informações lá no nosso inconsciente também, no profissional, né? Para que a gente possa traduzir essas informações. E é nesse momento em que os nossos traumas, nossos medos e nossos bloqueios aparecem, tá? Então fica a primeira dica aí, já para você trabalhar o seu autoconhecimento, né? Veja qual é a sua relação com a carta do caixão, que você vai entender perfeitamente se você é uma pessoa que já consegue encerrar os seus ciclos de forma suave, né? Ou se você é uma pessoa que tem muitos apegos ainda, tá? Agora vamos lá, né? Vamos continuar aqui com a carta das flores, ou o buquê, né? Como algumas pessoas costumam chamar também. Em alguns oráculos aí tá representado como a carta dos buquês. E aqui para nós é um ramo de flores, um ramalhete, né? Que tem como energia principal os presentes, tá? Quando essa carta aqui fala, chega no jogo, ela vem falando de merecimento, de algo que está chegando na vida do consulente, de algo que ele está recebendo, que é por merecimento, é um presente do universo para aquela pessoa, tá? E muitas vezes essa pessoa precisa trabalhar a sua capacidade de receber esses presentes, né? Precisa trabalhar o seu próprio merecimento. Então, ela não fala só de da pessoa estar recebendo um presente, mas também muitas vezes dela olhar para esse trabalho, né? Esse trabalho interno que é sobre começar a se abrir para receber de fato os presentes. Então, é algo que já está acontecendo na vida do consulente. Digamos que ele ultrapassou algumas linhas, que ele fez o bom dever de casa, né? Que ele passou em algumas matérias com louvor, matérias da vida, né? E agora ele está recebendo o seu presente do universo, tá? Então é isso que a carta das flores está falando, né? Mas lembrando, tá? Tudo está acontecendo no presente momento, não existe isso das flores virem daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, né? Às vezes o consulente vai ter que ultrapassar algumas barreiras também para chegar aqui, para ter esse presente. E se isso for necessário, se isso aqui já estiver disponível para ele, mas aí ele ainda precisar passar algumas barreiras, isso vai estar no jogo, vai estar claro no jogo sobre essa questão dos passos que o consulente precisa dar até que esse ramalhete de flores aqui possa chegar para ele, tá? Agora, continuando aqui com a carta da foice, a carta número 10, tá? A foice, ela tem essa energia aqui e exatamente essa é a mensagem quando ela vem no jogo, tá? Os cortes temporários, coisinhas que o consulente precisa começar a cortar na sua vida para que ele possa melhorar algumas questões. Sabe aquela coisa de aparar a grama? De tirar a grama lá do lado das plantinhas que estão crescendo, né? Mas aquela grama vai voltar a crescer de novo, né? Então, por isso que a carta da foice, ela vem falando dos rompimentos, também dos afastamentos temporários, tá? Um casal que tá separado ou que tá distante temporariamente, né? A pessoa dando um tempo de algumas questões envolvendo o trabalho,
coisas que ela precisa começar a se desvencilhar, pessoas que ela precisa se afastar naquele momento para ela ter um entendimento melhor sobre algumas questões, tá? Então é a carta que fala dos cortes, né? De se afastar de algo ou de estar se afastando de algo, mas é temporário. Nada que o consulente não consiga resolver aí na sua vida também, tá? Agora uma carta que eu adoro falar. Eu gosto muito de falar da carta do chicote, tá? Porque ela é uma carta que traz muitas crenças também. Nossa, como o baralho cigano Aí, antes de terminar aqui a carta do chicote, quando se tratar de magia, de fato, quando o jogo trouxer magia, né? Novamente vou dizer para vocês que 12 anos lendo o baralho cigano, são pouquíssimas as vezes em que o jogo me trouxe a carta do chicote para falar das magias, mostrando que aquela pessoa sofre de alguma influência voltada a essa parte, ou que ela fez ou se envolveu em alguma magia, tá? Mas quando é de verdade, o jogo também vai mostrar. Ele também vai dizer que existe essa magia na vida desse consulente, tá? E vai trazer outras informações. Mas 90% das vezes não se trata de trabalhos feitos, magias feitas, tá? Carta número 12, a carta dos pássaros. Olha que lindo, gente. Olha que bonitinha essas cores. Cores claras. Como eu falei para vocês, as cores claras, elas ajudam muito na conexão do nosso inconsciente. Quanto mais clara uma carta, uma lâmina, quanto menos informação, melhor para que essa carta busque a informação mais precisa, tá? Então, os pássaros aqui trazem a energia de alegria, das mudanças, né? Que trazem alegria para a vida do consulente. Fala de andar com alguém. Os pássaros nunca estão sozinhos, eles sempre estão em bando, né? Então, vem falar dessa coletividade, a alegria de estar no coletivo, a alegria de conviver com outras pessoas, né? Fala de companheirismo também. E fala muitas vezes, em alguns momentos, de relacionamentos que são passageiros, tá? Relacionamentos passageiros, mas que não são relacionamentos ruins. Aquelas pessoas que vêm para a nossa vida para nos trazer uma lição, seja na vida amorosa, seja no trabalho, seja no âmbito familiar. Pessoas que aparecem, depois essas mesmas pessoas vão embora. Então, fala dessas idas e vindas mais passageiras, mas sempre com uma boa energia, com um aprendizado, se o consulente souber tirar proveito dessa situação, né? Então, é uma carta que fala aí do companheirismo, do coletivo em todas as áreas, não só de relacionamento. E tá muito voltada para a energia das alegrias, tá? Agora, uma outra carta bem bacana no jogo do tarô cigano, do baralho cigano, que é a carta da criança, a carta número 13. Essa carta traz muitos significados também, né? Então, assim, numa questão mais material, pode estar representando os filhos desse consulente, né? Os filhos que ele já tem, os filhos que ele irá ter, né? Então, pode estar representando muitas crianças, materializando as crianças de verdade. Mas é uma carta que traz a energia da inocência, tá? Da forma de olhar a vida como as crianças olham, né? De uma certa pureza, de uma certa inocência e também, algumas vezes, de uma certa imaturidade. Às vezes, essa carta está falando da imaturidade no relacionamento, da imaturidade de uma certa pessoa, tá? De uma personalidade um pouco imatura, mas não aquela imaturidade que é negativa, apenas uma pessoa que ainda não tem uma consciência mais adulta, digamos assim, da vida, tá? E ela pode marcar também a mudança, né? Da criança para o adulto, nos casos aí de leituras voltadas para filhos mais adolescentes, né, o pessoal mais novo aí que tá saindo da adolescência, indo para a fase adulta. Então, essa carta da criança também fala dessa mudança aí, tá? Dessa transformação, né, da criança para o adulto. Mas vejam que ela tem
alguns significados, ela pode representar muita coisa, mas a sua energia principal está voltada à inocência das crianças. Nos jogos mais terapêuticos, né? Fala também dos traumas, das crenças, das dores da criança interior. Geralmente é a carta que representa aí se uma pessoa tem algumas feridas, né, que aconteceram na sua infância e que ela precisa tratar, que ela precisa olhar para isso porque está atrapalhando o seu presente momento, tá? Agora vamos para a carta da raposa, tá? A carta da raposa, ela é uma carta que também traz um pouquinho de dúvidas, né? Mas no primeiro momento a gente precisa entender o seguinte, a energia da carta. A raposa, o coiote, né, em muitas culturas, é uma energia de atenção, uma energia de perigo, tá? Sempre que uma raposa se apresenta, sempre que um coiote se apresenta, existe ali uma situação em que um consulente precisa olhar com atenção, seja para o externo, né, em relação a algumas pessoas da sua vida, seja para o seu interno, em relação à forma como ela está lidando com algumas situações, tá? Então, no âmbito externo, a carta da raposa é uma carta feminina, ela mostra uma mulher, tá? Geralmente mais velha, e é aquela mulher que adora dar palpites na vida do consulente, na vida do casal, enfim, é uma pessoa que gosta de controlar, tá? A carta da raposa está muito ligada ao controle, controle materno, controle no trabalho, controle afetivo, mas ela sempre está relacionada a uma figura feminina. Ela pode também, em alguns momentos, representar a própria consulente, tá? A consulente pode ser uma raposa, a consulente pode ter esses comportamentos de superproteção, de se meter mesmo, né, na vida das pessoas, tá? Ou então ela pode estar exteriorizando um comportamento ligado à autossabotagem, tá? Então a carta da raposa também fala da autoenganação, aquele momento em que a consulente está se enganando, se deixando levar pelos seus traumas, pelos seus medos e pelas suas crenças. Então ela é uma carta de perigo, ela é uma carta de alerta no jogo e ela precisa ser falada, né? Nós precisamos deixar claro para o consulente os perigos que estão à volta dele, mesmo que sejam internos, mesmo que o próprio perigo para ele seja ele mesmo, tá? Nós precisamos trazer essas informações aí para os nossos consulentes. Agora vamos para a carta número 15, a carta do urso. É uma carta que eu gosto muito de falar. E só para complementar, o urso, dentro das suas características, é uma carta masculina que faz par. É par da raposa. Por isso que eles estão assim, um do ladinho do outro, né? A raposa é a carta número 14 e o urso é a carta número 15. Então, digamos assim, que é um complemento masculino e feminino dentro das mesmas proporções energéticas, digamos assim, tá? Ao ponto que a raposa representa o perigo, né? O urso representa os medos, tá? O urso é uma carta masculina, representa um homem de difícil convivência. Atenção para essa carta, porque sai muito nos jogos, tá? A carta do urso representa o homem dos relacionamentos abusivos, ok? E a nossa consulente, né, ela precisa saber, ou ela precisa ter a confirmação de que ela está num relacionamento abusivo, tá? O homem do urso, ele é uma pessoa que pode ter muitas características, desde das mais leves até as mais agressivas, tá? Ele é o homem da agressão do feminino, ele é um homem que trai, é um homem que mente, é um homem que vive por aparências, que faz tudo motivado por segundas intenções, tá? Então é uma das cartas mais negativas do baralho cigano quando fala de uma personalidade. Representa também um homem envolvido com vícios, tá? Álcool, drogas, sexo, enfim, vícios que são mais terrenos, muito ligado a essa questão sexual, o urso, tá? Uma dependência sexual muito grande.
Então, se você conhece alguém, né, que está no relacionamento com um homem com esse comportamento, saiba que essa pessoa está se relacionando com um homem do urso e que ela precisa tomar cuidado. Relacionamento com ursos são sempre relacionamentos conflituosos, são relacionamentos kármicos, tá? E são relacionamentos aí em que as coisas podem ficar bem difíceis. É aquele tipo de relacionamento em que é difícil se desvencilhar. Ciúmes, né? Ciúme, controle excessivo. O homem da carta do urso, ele tem muita dificuldade em lidar com o feminino. Ele é machista, né? Mesmo que disfarce, mas ele gosta de ter o feminino assim, bem diminuído para que ele possa se sentir superior, tá? Então, digamos assim, é aquele homem que nenhuma mulher gostaria de ter do lado, né? Eu sempre falo para as meninas, quando a carta do urso aparecer, não foge num primeiro momento, né? Primeiro para e analisa por que você ainda está atraindo esse tipo de relacionamento para sua vida. Essa é a reflexão da carta do urso. Se você está no relacionamento com a carta do urso, com um homem que tem essas características, tente entender o que faz você se manter num relacionamento tão tóxico e tão negativo, porque um relacionamento com uma pessoa do urso é tóxico, tá? Quais são os seus medos? Quais são os seus apegos? Qual é o tamanho da sua dependência afetiva, da sua carência, né? Para que você esteja aí disposta a viver um relacionamento kármico com uma pessoa do urso, tá? Então, é uma carta negativa e masculina. É o tóxico do masculino. É a representação total do patriarcado na nossa sociedade. E essa é a carta do urso, tá? Dentro de um âmbito mais aprofundado, mais terapêutico, é a carta que fala dos nossos medos também. Uma mulher também pode ter os seus medos representado não só pela carta da raposa, mas pela carta do urso também, que mostra que além dos medos que ela tem, os medos dela podem estar relacionados ao masculino, medos por causa de alguns traumas que ela tenha vivido, tá? Maus tratos ou alguma situação de violência que ela tenha vivido com o masculino antes, né, no seu passado ou até na sua infância. E fala também do controle, tá? Do excesso de controle que essa pessoa também tem. Algumas mulheres, quando passam por um relacionamento assim, negativo, como é um relacionamento com a carta do urso, elas acabam exteriorizando certos padrões dessas pessoas. É como se elas tivessem se acostumado a viver nesse relacionamento e acabam sendo elas mesmas depois as controladoras, as ciumentas, as tóxicas, possessivas dos relacionamentos, tá? Então é como se a gente fosse pegando o padrão da outra pessoa e passando para frente. Isso tudo é mais terapêutico, né? Mais interno aí, mas já é uma questão para que vocês possam olhar. A mulher tóxica no jogo, né? Aí nós temos alguns homens no curso e eles podem perguntar, tá, Nani, mas é só o homem que tem essa representação mais negativa, né? E a mulher? Não, calma. A mulher tóxica, a mulher dos relacionamentos conflituosos também está representada na raposa, tá? A raposa, ela tem a mesma característica do urso, porém com uma agressividade menor, porque se a gente for comparar uma raposa com o urso, a força do urso é maior, tá? Existe uma força agressiva no masculino que energeticamente é muito mais superior à força energia negativa feminina, tá? Então, digamos assim que a raposa, ela representa aquele perigo mental, aquele perigo das chantagens emocionais, né? Gosta também de pessoas submissas, de homens submissos. Então, ela tá mais ligada ao intelecto aí. Agora, o urso não. O urso já é, além de fazer esse estrago no emocional da pessoa, ele também parte muitas vezes para a própria violência física, tá? Então, ele é o homem que aparece aí nos telejornais, né? Agredindo as mulheres e daí por diante, né? Então, a gente precisa cuidar e as nossas consulentes precisam saber se elas estão ou não no relacionamento com o urso. Elas precisam entender de fato quem é essa pessoa, tá? E os riscos que ela corre estando com essa pessoa. Uma curiosidade agora aqui, bem bacana.
que eu quero falar para vocês. Sabe aqueles momentos em que a consulente, né, pergunta se existe traição no relacionamento dela? E a gente já viu que a carta da cobra não fala só de traição. E a gente não pode ficar apegado só às cartas, tá? A gente precisa estar não só apegados a uma determinada carta. A gente tem que entender o seguinte: se eu entendo as características principais de uma carta, eu vou conseguir responder qualquer pergunta, tá? Então, digamos que a consulente faça uma pergunta em relação à traição no relacionamento dela. Mas não vem a carta da cobra, mas vem a carta do urso, representando a pessoa que está com ela, tá? Só pela carta do urso estar no jogo e representar aquela pessoa, eu já posso dar certeza e garantia para a consulente de que ela está no relacionamento em que a traição é algo permanente, tá? A traição na vida do urso é algo comum para a vida dele. Então, as mulheres nesse tipo de relacionamento são, sim, mulheres que têm aí muitas experiências voltadas à traição. Então, nem sempre a carta da cobra precisa sair para dizer que tem uma traição, né? Muitas vezes não está tendo naquele momento, mas só pelo homem, pelo parceiro ser representado pela carta do urso, a consulente precisa ter ideia de que ela está no relacionamento em que ela corre, sim, sérios riscos de ser traída a qualquer momento e mais de uma vez, tá? Então, só uma curiosidade aí para vocês entenderem um pouquinho mais, né, desse mundo das leituras das cartas, tá bom? Bom, meus queridos, já vimos algumas cartas, né? Já vimos mais algumas cartas. A gente já tá vendo aí que tem uma complexidade aí nessas cartas ciganas, mas ao mesmo tempo dá pra gente ter uma noção se a gente se focar nas energias e nessas informações aí principais que eu tô passando, tá? Então, ó, vai lá, reveja as aulas, vai fazendo as suas anotações, se conecte com essas cartas também, tenta ver o que elas estão passando para você, se é fácil de ler, se não é, se você tem algum bloqueio que você já identifica naquelas cartas, né? E assim você vai trabalhando também, não só o seu contato com as cartas, mas aí o autoconhecimento, né, voltado para a sua necessidade também, tá bom? Um beijo e eu espero você então na nossa próxima aula. Até lá!